Hoje à tarde vamos falar de doenças autoimunes. É uma doença muito interessante. Porque com o mesmo mecanismo existem mais de 80 doenças. Coisa impressionante. Por exemplo, acabamos de ouvir de hipotiroidismo. Existe hipotiroidismo que necessita um acréscimo de hormônio tiroidiano para poder ter um funcionamento normal, metabolismo normal. Existe hipertiroidismo, com a mesma tireoide, essa vez, produz hormônio demais. Interessante, né? Vocês já ouviram dizer de lúpus? Lúpus eritematoso sistêmico também é doença autoimune. Já ouviram dizer de vitiligo? Também é doença autoimune. Tal de dermatite atópica, psoríase. Já ouviram dizer? Degeneração macular da retina. Já ouviram dizer? Alopecia areata, que cai cabelo bem redondinho, monte de lugar. Artrite reumatoide. Já ouvi dizer? Inflamação das articulações, não é? Doença de Parkinson, já ouvi dizer? Né? Aquela dificuldade de coordenação motora, né? Da tremedeira. Então, como que acontece? Pessoa que tem doença de Parkinson já está incutindo na cabeça que eu preciso levantar e preciso dar o passo e caminhar. Então, está levantando. Não obedece à coordenação de levantar, simplesmente está sentado na cadeira, levanta. Pessoa normal levanta assim, não levanta. Mas quem tem Parkinson não consegue, mesmo que queira, está lá. Está fazendo ensaio. Agora que ficou em pé, e pé tem que dar o primeiro passo, não dá. Então fica assim, e corpo inclina para frente, sai andando. Doença de Parkinson, né? Coisa muito interessante, pela diminuição ou falta de dopamina. Bom, vocês já viram dizer de diabetes tipo 1, insulino dependente? Tem que injetar insulina, senão não tem metabolismo de glicose, e assim vida inteira tem que injetar a insulina. Por quê? Porque células que produzem insulina são atacadas e não produzem mais. Por ataque por sistema de defesa, morrem, simplesmente morrem e não produzem a insulina. Vocês já viram dizer sobre doença de Crohn, do intestino delgado, que dá diarreia, até sangramento, que eu tinha doença de Crohn. Retocolite ulcerativa, que é do intestino grosso, que vai tendo ulcerações no intestino grosso, até dá sangramento, e coisa feia, muito sofredora. Vocês já viram dizer de insuficiência renal crônica por causa de glomerulonefrite? Isto é inflamação dos glomérulos, onde filtra a urina. Então, essas pessoas não tem como solucionar, então tem que fazer hemodiálise vida toda, ou então fazer um transplante dos rins, né? E assim por diante, tem mais de 80 doenças no grupo de doença autoimune. Qual é o mecanismo? É igual para todos os tipos de doenças autoimunes. Mecanismo é um só. Célula T, que nós vimos pela manhã, que protege o nosso organismo, agora essa célula altera, muda completamente sua função. Em vez de proteger, ataca quem? Células normais. Ataca a sua própria célula normal.
função original era o quê? Proteger o organismo dos invasores, dos micróbios, do aparecimento das células cancerosas. Isso era a função. Mas agora vira contra próprio eu, próprio organismo, vai atacando. Então depende de onde atacar, sintomas diferentes, então o mundo colocou como sendo doenças diferentes. Mas vocês podem ver, quase toda doença autoimune tem um único tratamento, que é matar células T. Matar, porque quem que está atacando células normais do corpo? Célula T. Então faz o quê? Para não ter inflamação, então elimina essa célula T. Isso é tratamento. Todo corticosteroide, então, mata a célula T. Enfraquece a célula T. Todo corticosteroide. Todos os imunossupressores. Então, tanto artrite reumatoide, lúpus, doenças renais, tudo faz o quê? Enfraquece a célula T através de imunossupressão. Logicamente, quando passar aquela fase de ataque, como não existe o ataque mais, glândulas já morreram, a partir daí simplesmente faz a reposição. No caso de hipotiroidismo, mas é quando acontece tal de tiroidite de Hashimoto, naquele momento de inflamação brava. Então, intervenção é o quê? Anti-inflamatório, e quando anti-inflamatório normal não der conta, corticoide. Então veja, que coisa interessante, né? Aquela célula T, que originalmente foi programado por Criador para proteger o meu organismo contra os micróbios invasores, porque agora vira contra próprio eu e ataca. Coisa muito interessante. E o mundo não sabe por quê. Simplesmente por causa disto, mata. Vamos ver agora aquilo que nós já vimos de esclerose múltipla, só para entender o mecanismo. Vocês lembram aquela figura que mostrei na primeira palestra? Certamente não, né? Se lembrasse, você já estava em casa. Por não lembrar, estão mais ainda aqui. Lembre que estou brincando, não fica olhando feio para mim. Sorria. Está aqui. Célula T, célula T. Agora, essa célula T recebe estímulo de IL-6 nessa antena. Então, essa célula T diferencia e se torna a célula T que ataca a estrutura normal do organismo. No caso de esclerose múltipla, é porque ataca as mielinas do nervo. Se atacasse a pele, células da pele que produzem a melanina para ter pigmentação e não produz mais melanina, é vitiligo. Se atacar células da pele provocando a inflamação seca, é psoríase. Se a inflamação mais úmida, é dermatite atópica. Se atacar glândulas salivares, e não sai mais saliva. E também ataca as mucosas, tanto pode ser do orifício bucal ou de genitália, tal de síndrome de Sjögren. Também pode atacar as musculaturas, endurece, juntamente com a pele, esclerodermia. Toda reumatologia, essa especialidade de reumatologia que existe hoje no mundo é
para lidar com a doença autoimune. Fibromialgia é a mesma coisa. Ataca as musculaturas ou nervos, provocando aquela inflamação, então, das dores generalizadas no corpo todo. Eu brinco, fibromialgia é doença de malandra, ou malandro. Por quê? Não está a fim de trabalhar. Como que então justifica que não está a fim de trabalhar? Auto-atacando. Auto-atacando. Tem gente que pensa assim, puxa, por que eu tenho que estar nesse destino, nessa condição desgraçada? Se não fosse aquele cafajeste que pulou cerca, ainda estava com aquele homem, estaria bem, mas esse daí pulou e eu tinha que... E agora eu que tenho que me sustentar, a família. E está lá. Enquanto é jovem, está ótima. Porque não pensa outra coisa, pensa no filho. Está lá. Indo. Mas chega um certo momento, filhos já grandes, revoltados, não fazem nada, não ajudam em nada e só provoca problemas e então fica... Quando é que vou parar de trabalhar? Não estou a fim de mais trabalhar. 3 doenças podem aparecer. Uma é fibromialgia, outra é artrite reumatoide, outra é hipotireoidismo. Tudo provoca para não poder trabalhar. Diminui o metabolismo, aumenta a inflamação, onde pode ter ação e dor generalizada no corpo, então está incapacitada de trabalhar. Interessante, né? Veja aqui, ó, essa substância IL-6, agora eu tenho condição de pormenorizar pouco mais, porque nós já estudamos sobre genes. Quem é que produz IL-6, essa proteína? Um gene. Muito bom, seu Dalmo. O senhor me ajuda muito. Nunca vai ficar com Alzheimer. Nunca. Resto poderá ficar. Tá? Eita! E a sua esposa também não vai ficar com Alzheimer. Que bom, melhor ainda, né? Por quê? Ainda tem ânimo para procurar outro marido. Piorou? Não, enquanto o senhor está aí é firmona, não, está firme. Não pensa nisso, não. Bom, então veja, gene, existe o gene para produzir IL-6, interleucina número 6. Existe gene. E esse gene, então, foi clicado e produziu exatamente, então, essa célula T tem agora gene para produzir esse receptor, que também é uma proteína. Tudo é de gene. IL-6. Receptor de IL-6. Chama-se essa proteína receptor IL-6. Interleucina. Ele quer saber demais, né? Porque tem capacidade, né? Tem capacidade. Mesmo que ele não vê direito, olha aí do jeito que ele está escrevendo, gente. Vocês precisam aprender com mais experiente. Não, vou fazer um parênteses. Imagina, gente, seu Dalmo, com seus 77 anos, se fosse um adulto, um idoso normal, o que 76 anos, com esses 76 anos, escreveria tudo aquilo lá? Né? Para quê?
Adianta alguma coisa escrever, não escrever? Aí um monte de gente está olhando assim. Por quê? Não entende que precisa escrever. Por quê? Eu vou comprar fita, depois eu vou assistir, eu vou entender. Normalmente isso que pensa. Por que não aproveita o momento presente? Melhor estudante é aquele que aproveita tudo na aula. Melhor forma de aprender. Por quê? Pelo menos tem alguém para explicar. Bom, então, a diferenciação dessa célula T para atacar foi por causa de clique de genes. Muito bom. Clique de genes. Mas que gene mais estranho. Porque então esse gene é clicado para atacar a si próprio. Qual é normal? Normal é isto. Normal é que essa célula T, quando na hora de tornar célula funcionante, então receber essa proteína LIF, isto é, outro gene da célula jovem de neurônio, que tem que ser clicado e produzir essa proteína LIF e que encaixe nessa outra antena, nesse receptor de LIF, que própria célula T também, por ser clicado gene de receptor LIF, então tem que encaixar e assim não ataca e tolera toda a estrutura normal, porque reconhece que tem que ter tudo isto. Estão raciocinando, né? Não é interessante? Muito interessante. Só que o mundo, por não aceitar a criação, simplesmente, sabe como que pensa? É um defeito da evolução. Simplesmente é um defeito. Defeito da evolução. Nunca é defeito da evolução. Sabe o que acontece? A partir de agora vamos decifrar. Segundo a criação. Como que fez a criação? O que aconteceu na criação? Deus teve vontade. Que vontade? Vamos fazer ser humano a nossa imagem, a nossa semelhança. E criou. Quando criou, ele viu, era bom. Bom demais. Muito bom. Até que enfim acabou de criar alguém tão igual a ele, que depende totalmente dele para ter a vida, e somente assim essa pessoa criada teria total liberdade e felicidade, e jamais ser destruído. Isso era a vontade do Criador. Se somente existisse essa vontade do Criador, algum dia esse Criador clicaria o gene dessas substâncias, dessas células, para atacar a si próprio? Nunca, jamais. Se fosse só do Criador, jamais teria doença autoimune, nem câncer, nem diabetes, nem fofura, nada. Por quê? Aconteceria segundo a sua bondade, segundo sua verdade, segundo a sua beleza, manteria esse ser segundo a sua imagem, tendo mesmíssimos caracteres do Criador, ter mesmo o caráter do Criador. Agora, quem que interveio nessa criação? Poder da morte. Poder da morte quer destruir a vida. Quer destruir a vida. Então apareceu o poder da morte. Como que fez?
fez assim. Cientistas cristãos que entendem isto, então, fez essa foto para mim, em termos de dados que eu tenho, é mais preciosa que eu tenho. Veja, o Criador fez DNAs, mas deu para nós. Quer dizer, está na sua mão, quer dizer, você tem livre vontade. 100% de liberdade para você escolher viver. Mas, ele fala, se você quer viver, quer ser curado, então atente à minha voz. E não somente atente e ouve, mas guarde, viva. Não meramente ouvinte, mas praticante. Ele fala, você é meu, você precisa me ouvir para que você tenha a integridade da vida, sempre ter a vida, você precisa me ouvir. Senão, você morre. Agora, o destruidor fala, não, você não morre, você não tem vida? Você não está vivo? Porque você tem vida. Você não depende do Criador para você ter a vida, para viver. Já está funcionando tudo automaticamente, porque dentro de você tem vida, comando. Você não depende do Criador, não. Você pode fazer o que você quiser. Você é livre porque você é dono de si próprio. Viva! Olha aí, isso é muito bom. Olha aí, gaúcho, churrasco, porque você é gaúcho. Chimarrão, já que você é gaúcho. Para mineiro, pão de queijo. Uai, por que não uai? Pão de queijo. Para nordestino, bode. Bode. Carnes de sol, pimenta, peixe, açaí com peixe, já está, etc. Não, depois do almoço, dá uma soneca, esse é muito bom. É muito bom ser corintiano. Porque você, afinal de contas, é alguém, porque você torce pelo Corinthians, Mengão, etc, etc. Você pode ter religião, porque toda religião leva para Deus. Pode ter qualquer religião, não tem problema nenhum. Só você ter paz no seu íntimo, isso é tudo que religião oferece. Enfim, o inimigo espalhou seu conceito neste mundo e o mundo está totalmente enganado, mesmo sendo religiosos. Muitos religiosos acham que, eu tenho saúde, tenho muita saúde, e enquanto eu tenho saúde, eu não sei outra denominação, mas a que conheço mais é a Adventista do Sétimo Dia. Enquanto tiver saúde, o pessoal continua comendo arroz branco numa boa. E nem pensa que precisa mudar de arroz branco para arroz integral. Comer pão branco é coisa mais normal dentro da igreja adventista. Sem falar, tomar água colorida, né? Queijo. Aí quando fala sobre esse assunto, e eu vejo assim, olha, vamos ter um fim de semana de saúde, tal de Dr. Geia vai vir para falar, e aí metade da igreja some. Por quê? Vai falar de carne. Quando eu cheguei,
na Igreja Central de Porto Alegre, porque me pediram para falar. Era meia semana, quarta noite até domingo. Quando eu cheguei lá, um irmão me aproximou, falou assim, antes das palestras: você que é palestrante? Primeira vez, não o conhecia. Você que é palestrante? Sim, eu sou palestrante. Você vai tocar no assunto de churrasco? Olhei. O senhor gosta? Pode comer. Eu não vou tocar no assunto de churrasco. Meu negócio não é churrasco. Eu não vou tocar. O senhor pode comer churrasco, pode tomar chimarrão, comigo não tem nenhum problema. E aí, comecei a falar de medicina genômica. Tem tanta coisa mais preciosa, para que tocar no churrasco? Chimarrão? Aí eu falei da medicina genômica. Depois que terminei a primeira palestra, ele ficou assim: o quê? Você não vai falar de churrasco mesmo? Olha, eu não vou falar de churrasco, pode comer à vontade. Mesmo que coma à vontade, meu Deus que fez os genes e suas células, continua amando da mesma forma. Então tenha liberdade de comer churrasco, já que tem cultura de comer churrasco. E o pastor da igreja, bem no primeiro banco, ele sentado lá olhando. Ele foi o primeiro pastor que ouviu toda a minha palestra numa metade da semana de saúde, ou fim de semana de saúde. Normalmente pastores têm várias igrejas, não conseguem ouvir, não porque eles não queiram, mas lá parece que só cuida de uma igreja, né? Igreja Central. Então ele teve a oportunidade de sentar e ouvir. Depois que terminamos no domingo, ele veio, apertou a minha mão. Parabéns, você conseguiu, sem falar churrasco para os gaúchos, e os gaúchos agora não vão comer churrasco. Não falei mal do churrasco, mas final de conta, final das palestras, aquele irmão que aproximou me perguntou se eu ia falar de churrasco. Ele mesmo falou: olha, você conseguiu mudar. Eu não vou comer mais churrasco. Eu não falei disso, não. O senhor ouviu dizer que eu falei para não comer churrasco? Você não falou, mas eu entendi. Bom demais, né? Eu sei que cada um tem sua dificuldade. Por quê? Porque a serpente falou, incutiu, e você já nasceu dentro desse sistema. Quando você era bem pequenininho, ainda alguns meses de vida, mamãe simplesmente introduziu leite de vaca. E você está acostumado. O que adianta falar leite é isso, aquilo, faz mal, tem isso, tá, então, portanto, faz mal, pare. Não adianta. Toda vez que você para pela motivação negativa, não demora muito, volta tudo de novo. Volta. A maior motivação deve ser o amor do Criador que nos constrange, e nós experimentamos deste amor, e agora eu estou com a vontade livre para seguir os passos do Criador. Assim que tem que acontecer. Então nós estamos aqui constantemente num conflito na nossa mente. Aquilo que o Criador fala, mesmo sem frequentar a igreja, mesmo sem saber da religião, mesmo um budista, um árabe, mesmo aquela pessoa que nunca ouviu dizer de Jesus, mas tem conflito ou não tem? Tem.
Por causa de consciência. Consciência que Deus colocou na sua mente. E o inimigo perturbando essa consciência. Então, por causa disso, existe o conflito. O Criador sempre fala, é assim que é bom. Quer dizer, é assim que é vida. O inimigo fala o quê? Isso não é viver. Você está perdendo tanta coisa na vida. Meus filhos, inclusive minha esposa, de vez em quando me pergunta, você não tem amigo, não? É porque não tenho mesmo. Nunca saio para encontrar um amigo, ficar fora. Também na minha casa nunca veio um amigo para visitar. E aí, acham muito estranho. Não tem amigo, você não tem vontade de sair com os amigos e reunir? Não tenho. Aí eu falei, eita, esse bicho engraçado, estranho. Ao mesmo tempo, eu tenho um monte de amigos. Montes. Eu fiquei surpreso. Hoje, por causa de Facebook, né? Antes de começar esse programa, na noite de domingo, então, coloquei, porque um monte de gente que eu não sei quem é, fala assim, fulano quer ser seu amigo. Já que quer ser, eu clico, confirmo. Eu nunca, até hoje, não sei mexer Facebook. Eu não sei como que é que eu posso conversar com o Facebook. Tem gente, meu filho pega no iPhone, tem um monte de gente usando o Facebook. Eu nem sei como que é isto. Um dia perguntei para meu filho, como que usa esse aqui? Aí resposta, pai, você não tem direito de usar iPhone. Por quê? Você nem sabe disso e para que você está com iPhone? Você não é smart. Ele me diz, sou burro, né? Não é smart. Não precisa ter smartphone. Para você, qualquer telefone serve. Por quê? Você não está usando o telefone só para ligar e receber ligação? Então não precisa de smartphone. Ô filho, mas hoje o smartphone é bonito, não é não? Mas você não tem direito de usar. Tá bom. Mas ele me ensina. Aí um dia ele me ensinou. Como não uso, esqueço rápido, né? Outro dia de novo eu pedi. Ô pai, você é burro? Já ensinei uma vez e ainda não pegou? Aí eu falei, rapaz, eu não uso, então esqueço. Então, para que você está perguntando de novo, já que não vai usar? Mas agora eu preciso. Bom, e aí alguém ensinou. Quando você quer colocar alguma coisa, então escreve o que você está pensando, negócio assim, né? Você escreve alguma coisa lá, tá bom. Então eu catilografo, né? Eu não datilografo, catilografo. Aí pedi oração pelo programa que está tendo assim, tá. Aí, imediatamente, fiquei surpreso. Imediatamente. Isso realmente, logo que coloquei, não passou 5 segundos. Aí iPhone, plim, 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 plim. Mas o que é isso? Plim, 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 plim. Aí meu filho falou assim, porque alguém está respondendo. Ah, é? Como? Onde que eu vejo? Entra no e-mail seu, se você não enxergar. Que e-mail? Porque eu tenho 3. Aquilo que você colocou na hora de fazer, identidade, eu não sei qual que foi. Então entra nos 3 para ver onde que está. Aí entrei no Hotmail, estava lá 5 kits, como curtiu?
né? Curtiu o seu status, né? Curtiu o seu status. Aí eu pensei, se curtir, vai fermentar, não vai, vai virar um... Sabe o que vai virar? É? Chucrute. Tal de sauerkraut, né? Troço gostoso aquele chucrute. Chucrute do jeito que a gente faz, não daquilo do estilo alemão que é totalmente fermentado, né? Sem ser fermentado. Quem sabe algum dia eu vou fazer chucrute. Né? Sabe que várias pessoas respondendo, eu estou orando por isto. Eu nem sei quem é. Tenho um monte de amigo por causa de Facebook. Se alguém quiser ser amigo, que eu não vou lembrar muito o nome de vocês por causa de sobrenome diferente, né? Que eu não sei sobrenome de vocês. Qualquer jeito eu estou confirmando. Qualquer jeito. Eu não sei quantos amigos que tem. Quando confirmo, então aí que eu vejo. Ah, tem 2 amigos em comum. Sei lá quem que é amigo em comum. O filho meu falou assim, olha, se você quiser conversar com uma pessoa, pode. Por causa de muito medo de todo mundo ver que eu não escrevo. É? Você também é? Então você não manja nada. Eu tenho maior medo de o que eu escrevo e todo mundo lê, então não tenho privacidade, não é? Oi? Não, tem coisa que eu quero escrever, coisa particular. Imagina todo mundo ver aquilo lá. Essas coisas que eu não sei. Bom, deixa para lá, doença autoimune, vamos voltar. Vamos voltar para a doença autoimune. Então, esse conflito entre vida e morte está acontecendo constantemente na nossa mente. Agora, por causa disto, eu sou 2 personalidades. Todo mundo que está aqui é baita de bipolar. Todo mundo é bipolar aqui. Quem não é? Se tiver alguém que diz que eu não sou bipolar, não estou dizendo que você tem transtorno bipolar, tá? Mas você é bipolar. Sabe como é bipolar? Eu chego aqui mesmo no apartamento, 109, eu chego todo feliz da vida. E aí, hoje à noite, então, como Mônica chega primeiro, né? Eu vou dar um baita de beijo, eu vou dormir muito feliz, etc. Chego lá com esse pensamento tão bom, feliz. Aí, ela já está deitada. Depois de lavar, eu deito, aí ela acorda e fala... Então, aquele desejo de eu querer abraçar, dar um beijo, imediatamente vai embora. Não sou bipolar? Por que vai embora? Por que não continuo imutável e continuo... que bom que você está me metralhando. Não importa, mas eu dou um beijo, boa noite, eu vou dormir. Sabe que, acho que foi na noite anterior, não, sem ser essa noite que passou, acho que foi umas 2, 3 horas que ela acordou, me sacudiu para metralhar. Aí eu vi que foi metralhado assim, de susto. Aí ela fala... Mas o que está acontecendo? Será que isso é um sonho? Isso é uma realidade? Aí que eu vi que eu estava consciente, porque ela me sacudiu e acordei.
E aí me deu uma vontade de também reagir metralhando. Não, agora não metralho não. Já que recebi metralhada, eu vou jogar granada. Porque isso estoure tudo. Se eu jogar granada, sabe o que ela vai fazer? Vai mandar um bajuca. Sabe o que é bajuca? Bajuca. Se ver bajuca, próximo passo é mandar um canhão. Eu mando. Depois de receber aquele canhão, sabe o que vai acontecer? Agora é bomba atômica. Vamos acabar com tudo. Eu já vivi muito desse processo. Então, naquela madrugada, mesmo meio sonolento, Deus falou, ela tem razão, porque ela tem passado alguns momentos assim que, lá na cozinha. Então, não saiu do jeito que ela desejava, do jeito que mandou cardápio, então ela tinha me falado antes. Então, calma, vai dar certo. Paciência, paciência. Naquela noite ela não aguentou. Então, a única pessoa que podia ouvir é o marido que está dormindo tão bem, mas é momento de falar. Se ela pudesse naquele momento cantar, né? Convidar o espírito bom, vida, então ela acalmaria, dormiria. Mas a mulher tem essa fragilidade, né? Por quê? Esse daí que me deu a vida, ótimo, então vamos falar. Então, para o marido, pode falar qualquer coisa. Mulheres pensam assim. Qualquer hora, qualquer coisa, porque esse daí vai me amparar. Isso é privilégio de ser homem. Muito bom ser homem. Por quê? Tem esse privilégio de amparar aquela que eu gerei. E daí, esta afinal é osso dos meus ossos, a carne da minha carne. Meio sonolento, mas Deus me falou. Muito obrigado. Então vamos ouvir. Depois de ouvir tudo, tá bom. Deve estar difícil, né? Aí fez. Vamos dormir. Quando acordar vai ser diferente. Vamos dormir. Vamos um pouco mais de paciência. Aí, fui dormir. Eu pego o sono na hora. Por quê? Senhor, agora melatonina de novo. Preciso dormir. Aí orei por ela também. Ela também precisa de melatonina. Tem conflito tremendo. Né? Porque ela acordou no meio da madrugada. Porque, quem sabe, na sua inconsciência, deve ter sonhado alguma coisa. Porque o inimigo entra no sonho. Pode entrar no sonho e provocar pesadelos. E por quê? Antes de dormir, não fechou o dia. Mas eu fico preocupado, pensando naquele assunto. E o inimigo sabe disso? Sabe, através de semblante, jeito de dirigir para as pessoas, jeito de assunto. Então o inimigo sabe disso e sugere. Lembre, por favor, nós somos bipolares. Ora é do Criador para ter a vida, ora é do inimigo para morte.
aquelas pessoas mais frágeis. Quem são mais frágeis para ouvir o que o inimigo fala? Aquelas pessoas moralmente excelentes. Aquelas pessoas perfeccionistas. Aquelas pessoas que querem fazer tudo direitinho, tudo bonito, quando fizer tudo certinho, que somente assim que fica feliz da vida. Oh, que maravilha, saio certinho. Assim que eu me sinto bem, sinto satisfeito. Tem gente que é mais ou menos, não tem? Eu não sou mais ou menos, não. Hoje sou. Nunca era assim. Hoje, de vez em quando, minha esposa fala assim, cadê aquele jeia de antigamente? Por quê? Hoje deixo espalhado o quarto inteiro com roupas e tudo. Antigamente, mesmo na época da faculdade, eu que lavava meias, roupas, tudo, eu passava ferro, dobrava direitinho e no meu guarda-roupa, nas gavetas, eu sabia, mesmo à noite, onde está tal coisa. Eu era muito, muito organizado. E quando depois de casar, fomos para Estados Unidos, depois para a Coreia, quando voltava do trabalho, primeira coisa que eu fazia, ia na televisão, fazia assim, para saber quanto de poeira tem. Se tivesse poeira naquele dia, então, simplesmente calado. Não, casa não cai, eu não sou desse jeito, não. Perfeccionista jamais faz isto por causa do seu orgulho. Não deixa a casa cair, não, mas simplesmente fica quieto. E agora começa a desprezar. Você que tem tudo porque estou ganhando bem e nada de deixar a casa limpa, vai desprezar. Então, toda vez que você tente ser perfeito, sabe como que acontece? Já que você nunca pode ser perfeito, você começa a sentir ofendido do seu orgulho. Será que eu sou assim mesmo? Desse jeito eu vou aceitar? E daí sempre aparecem as pessoas que aproveitam da sua situação de ser bonzinho, certinho, perfeito. Porque se deixa para você fazer alguma coisa, sai direitinho, bonitinho. Então o pessoal aplaude. Oh, você é muito bom. Eu não consigo fazer. Então, será que você pode fazer isso para mim? Esse projeto? Esse evento? E quando você faz, fica feliz da vida, porque todo mundo aplaude. Oh, eu sou assim, eu sou bom. Aí que eu engano. À medida que você faz, chega um momento que aquelas pessoas que você confiou e gostaria que também fosse igual, fizesse, não faz. E fica com baita de ódio, raiva. Porque não fez do jeito que quis. Então, você mesmo vai lá e faz. E daí, próxima vez, você quer deixar outra pessoa fazer? Não. Você que tem que fazer tudo. Você não cansa? Porque tem limite. Você é limitado. Você não consegue fazer tudo perfeito. Depois de atingir certo momento, qual é a vontade real que existe lá dentro? Você quer continuar a fazer? Agora eu estou cansado. Eu não quero mais. Mas o pessoal pede. Sabe falar não? Nunca sabe falar não. Tá bom, tá bom. Antigamente minha esposa falava assim,
Hoje até que nem tanto. Você dá muito maior importância para quem é de fora. Para quem é de casa, você é um miserável. Por quê? Para quem é de casa, como é de confiança, a gente pede alguma coisa e fala não, em prol de fazer coisas boas lá fora. Então, minha esposa, você é um carrasco. Você não faz nada de bom para casa, para fora você é totalmente bom. Ou eu achava, quem é de casa podia me entender. Mas mesmo dentro de casa não entende de mim, sabe que vontade dá? Que vontade? Será que vale a pena viver? Lá fora é problema, dentro problema. Existe algum significado para viver? Não. Eu já tive alguns momentos de querer morrer. Por quê? Não tinha significado para continuar vivendo. Porque, embora todo mundo batesse palma para mim, quando eu olhava, analisava a mim mesmo, eu era maior podre. Por quê? Esse daí me acusava. Está vendo? Você tem duas personalidades. Lá fora é tudo bonitinho, ninguém sabe como você é. Mas é dentro de casa você é um carrasco. Aí acusa. Vale a pena viver desse jeito? Quando não vale a pena, sabe que vontade dá? Agora, seja o que for, quer mandar tudo para o ar. Dá vontade mesmo. Eu sei porque eu já convivi com esse raciocínio. Doença autoimune vem por causa de falta de identidade, autenticidade. Quem você é? Filho do Criador. Se é filho do Criador, sabe o que a Bíblia fala? Salmos 103. Depois de eu descobrir esse verso, eu jamais tento ser perfeito. O verso que me libertou, literalmente me libertou, hoje sou muito feliz. Salmos 103, verso 14. Salmos 103, verso 14, diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Pó. Uau! Eu sou meramente pó, não sou nada. Se hoje eu estou com esse entendimento, essa capacidade, esse jeito, tudo isto é porque tudo isso vem do Criador. Eu sou apenas pó. Quer dizer, sou nada. Nada. E daí que eu comecei a entender, eu não preciso manter meu orgulho, não preciso querer ser perfeito, não preciso atender pedido de todo mundo, mas eu preciso ter melhor relacionamento com a minha esposa, em primeiro lugar, depois meus filhos, e depois de fora. Porque se eu não puder amar aquelas pessoas mais próximas de mim, tudo que eu faço lá fora é meramente questão de moral. Nunca é questão de vida, questão moral. Por causa do meu jeito, por causa do meu orgulho, por causa da minha aparência diante da sociedade,
tudo isso que estou fazendo. Mas na realidade eu tenho paz, alegria, felicidade por ter feito tudo aquilo? A alegria que tem é de fato, mas não é aquela alegria de verdade. Porque quando alguém não consegue fazer da forma que eu quero, a gente já acusa e condena. Por si, lá dentro, já está condenando. Por que será que aquele cara é daquele jeito e não consegue fazer? Sabe que quando a gente condena, na realidade está condenando quem? Eu sou bom, eu consigo fazer. Quem quer ser eu? Inimigo. Eu estou movido por pensamento do inimigo, da morte. Não sei se algum de vocês tiveram esse pensamento quando era pequeno, para ter mais atenção do professor ou da professora, dos pais, você queria ficar doente? Para chamar a atenção? Por quê? Porque você faz tudo direitinho, bonitinho. Em casa foi assim. Somos 3. Minha irmã, meu irmão, depois eu, caçula. Meu irmão tem um gênio, personalidade totalmente diferente do meu. Então ele é muito bom para sair, fazer atividade lá fora, relacionamento muito bom. Eu já não sou assim. Eu sou muito tímido. Hoje eu falar isso na frente de vocês é milagre. Milagre de Deus. Antigamente, quando era do estudante na UNB, em Brasília, se alguém pedisse para passar carta missionária na escola sabatina, então eu não aparecia na igreja. Tinha maior medo de ficar na frente e falar. Por quê? Depois fiquei sabendo, por causa do meu orgulho. Não queria mostrar que eu ainda tenho dificuldade na língua portuguesa. Falar errado. Não queria mostrar de jeito nenhum, para ninguém. Então eu recusava. Aí depois, quase estava terminando o curso, um diretor da escola sabatina simplesmente me entregou o libreto, agora você vira. Sabe que semana inteira eu não consegui dormir direito. Como que eu vou fazer isto? E a ideia que deu para mim, eu vou decorar. Decorar de início até o fim, simplesmente falar tudo o que decorado, então eu não tenho culpa nenhuma de errar. Se errar não é meu problema, é quem redigiu. E assim eu decorei. Chegou no sábado, chegou na minha hora, quando levantei para falar, não vi ninguém na minha frente. Simplesmente escureceu tudo, comecei a decorar. Quando terminei e sentei, a costa estava totalmente molhada, totalmente ensopado. E assim, depois de terminar, eu sentei na minha classe e o professor, hoje já faleceu, Dr. Clayton Rossi, ele me disse, Gezinho, porque Gezinho, meu irmão também, o primeiro nome é Geia, então ele é Gezão e eu sou Gezinho. Vai lá em Brasília e pergunta, você conhece Gezinho? Para a pessoa mais velho. Aquele lá, quietinho, tímido, hoje é assim. Bom, acabou isso, porque em maio do ano passado eu fui lá, fiz uma besteira, não é mais quietinho, né? Aí ele tocou, Gezinho, você fez carta missionária de português perfeito. Aí eu falei bem então, lógico, decorei, né?
decorei então português perfeito. Sabe o que ele me diz? Jezinho, você tem que fazer mais. Você faz muito bem. Ele nem sabendo o que eu passei, simplesmente ele começou a me dizer, me incentivar. Você fez muito bem. No próximo sábado, passa a lição. Assim começou a ouvir convite para falar. Ele me encorajou demais. Sabe que eu comecei a ter coragem? Comecei a falar. Por exemplo, orar. Coisa de orar, eu nunca orava. Por quê? Porque eu percebi que todo mundo que ora usa a segunda pessoa singular, né? Tu. E para mim isso é difícil. Principalmente dependendo de alguns verbos irregulares, não tem conjugação verbal meio esquisito. Eu não queria errar, então jamais orava em português, sempre orava em coreano. Porque eu sei. Mas o Dr. Clayton me incentivou. Não tenha medo, pode errar, que turma entende. Mas eu não queria errar, por causa do meu orgulho. Mas quando o medo acabou, mesmo errando, comecei a falar, eu percebi que as pessoas entendiam o erro. E mais ainda, comecei a perceber que um monte de brasileiros também falam português errado. Monte. Aí que comecei, bom, isso não é coisa boa, tá? Comparar. Porque outro erra, eu também posso errar. Isso não é bom. Mas eu criei coragem. Por causa disso que hoje eu falo inglês mais ou menos. Durante 1 ano e 3 meses que vivi nos Estados Unidos, não aprendi nada de inglês. Entre só americanos, hein? Porque não falei. Eu entendi alguma coisa, mas tinha medo de falar, porque errava. Pronúncia diferente. Aí pessoas, excuse me. Não entendeu, então tinha maior medo de repetir, porque não queria. Hoje, falo de qualquer jeito. Desculpe, eu vou parar já. Acabou de me falar, fala demais. Igual a minha esposa, é? Tá bom, acabou, graça, né? Agora vou parar. Entendi. Só para acordar algumas pessoas cochilando. Bom, nós precisamos ter uma personalidade só. De 2 personalidades que tem conflito constante na minha mente. E normalmente nesse momento quem que ganha? Criador que ganha ou inimigo que ganha? Inimigo que ganhou por muito tempo na nossa vida. E recebemos acusações. Não vale a pena você viver desse jeito. Aí você almeja você ficar doente. Por exemplo, hipertiroidismo, sabe como é? Não pensa em descansar porque tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa que quando você faz, você fica satisfeito e você ainda sobe na posição na sociedade. E a pessoa fica satisfeita por seu trabalho. Então, tem maior dificuldade de dormir, porque tempo é muito precioso e parece que dormir é perda de tempo. Então não fica dormindo, está lá. Fica lá meia-noite, 2 horas, ainda está fazendo. E acha bom, por poder fazer e beneficiar um monte de gente. Então, célula T que lê seu pensamento, quer colaborar,
Célula T que lê? Quem que lê? Inimigo. Inimigo. O Criador fala o quê? Durma. Durma. Sua vida é mais importante que sua posição, fama, dinheiro. Durma. Mas não quer dormir. Qual é a vontade mesma? Ouvir o que o inimigo fala. Olha, a sua posição é importante. Se você não fizer isso, a empresa não sai bem, então você precisa fazer. E quando fizer, a sociedade diz o quê? Excelente. E ainda de vez em quando vem presente, né, por ter feito algo muito bem feito. Por causa disso, o negócio fechou e está ótimo. Então não tem problema nenhum neste mundo para ter condição boa. E aí, célula T, vamos ter que colaborar, porque o significado da existência dessa pessoa é ter mais hormônios tiroidianos. Assim que vai conseguir fazer tudo. E aí, estimula T3, T4 para produzir mais. Hipotiroidismo, pelo contrário, agora chega, não quero mais, cansei. Aí célula T chega lá, já que não quer mais, então vamos matar algumas células da tireoide para não produzir mais. Assim por diante, nessa luta entre verdadeiro eu e falso eu, quem prevalece? Falso eu prevaleceu. E assim vem doenças autoimunes, autoagressão. Quem que tem doença de Parkinson normalmente? Aquelas pessoas rígidas. Eu ainda bem, realmente pela misericórdia de Deus eu não tive Parkinson. Deveria ter. Por quê? Do jeito que eu vivi, eu só tinha uma forma de viver. Era estado sólido de água, gelo. Só tinha uma forma. Dentro do meu conceito, se sair desse conceito, era errado, era coisa de morte mesmo. Sábado, se transgredisse sábado, eu pensava que iria cair um relâmpago e morrer. Mas tinha esse medo. Na Bíblia não tem gente que morreu imediatamente porque transgrediu? Então esses relatos me atormentavam. Então eu não posso transgredir aquilo que eu sei que conscientemente vou transgredir. Isso não. Mas é lá dentro, você transgride ou não? Transgride. Mas pelo ato, você não quer. Então é o quê? Dupla personalidade. Lá dentro você realmente quer, mas ato não faz. Vivia demais dessa forma. Mas quando compreendi que a energia que meu Criador tem, e quando essa energia eu aceitar, esse gelo pode ser derretido? Pode. Tudo que Deus me deu de energia, eu rejeitei. Então fiquei gelo. Só tem aquele formato. Porque gelo cabe só naquele formato. Então comecei a aceitar o calor, o amor do Criador, começou a me aquecer. Hoje, talvez eu esteja em estado líquido de água que consegue
mais ou menos desviar, mas vocês perceberam que eu não desvio tanto, porque alguém fala, eu dou uma cacetada imediatamente, não é? Na palestra, mais ou menos assim, principalmente quando alguém dá uma oportunidade assim, tipo Paraíba, então eu desço o cacete nele, né? Nela. Hã? Pois é, eu jamais podia sorrir. Tanto que meus filhos falavam, quando eram pequenos, papai, dá um sorriso. Você está bravo? Não, não estou bravo não. Então sorria. Mas eu não estou bravo. E daí, nesse período, eu comecei então a treinar sorrir. Treinar. Eu sou desse jeito, perfeccionista, né? Treinar sorrir. No elevador, quando subia, tinha espelho no elevador, então lá olhava assim. Sorria. Treinava. Sorrir, sorrir. Porque quando abro a porta do apartamento, eu preciso sorrir para meus filhinhos, para minha esposa. Agora, quando abro a porta, vejo alguma coisa desorganizada, imediatamente o sorriso desaparecia. Eu vivia assim. Mas é por eu treinar o tempo todo, querendo realmente sorrir e principalmente pedir a Deus, por que eu não posso sorrir? Porque eu tenho esse coração tão duro, fechado, só tem meu mundo, não tem mundo dos outros. Aí ele começou a me esquentar, amparar, porque eu percebi assim, Deus desceu do seu trono, veio até aqui na terra e na forma do servo me serviu. Então comecei a aceitar, ele começou a me aquecer. Então hoje eu sou mais ou menos água geladíssima. Talvez água que ainda tem algum gelo sobrenadante, né? Ainda sou meio assim, por isso que vocês precisam cuidar um pouco. Falou alguma coisa tal, então eu? Mas eu vou sorrir, vou sorrir. E hoje, então, eu tenho esse costume, toda vez que onde posso ver meu rosto, imediatamente eu abro o sorriso. Aí não tem alguém mais lindo que eu. Eu sorrindo para o espelho, olhando meus olhos, mesmo de manhã com cheio de troços aí, cabelo tudo desarrumado, e até meleca e saliva aqui de lado assim, continuo sendo o homem mais lindo do mundo. Palmas, gente, palmas. E a Mônica acha muito bom, porque quando depois de dar um sorriso lindo, aí Deus me aquece. Então, Mônica é bem abençoada, felizada. Coitada, é isso mesmo. Se você pergunta para ela, seu marido deve ser bom mesmo, né? Então ela vai dizer, vai viver com ele uma semana, só uma semana. Tá. Então, veja, quase que eu respondi, tá? Ainda bem que estou falando palestra, então, não respondi. Tinha que orar imediatamente. Senhor, responda ou não? Não, mas eu estou respondendo, né? Interessante, como Deus é bom, como Deus é bom. Veja, como que a gente derruba esse inimigo? Tem jeito? Não tem. Não tem jeito.
Por quê? Ele foi criado muito mais poderoso que eu. Eu não fui criado para poder vencer os anjos. Então não temos como vencer o anjo, ainda anjo de luz, esse Satanás. Muito poderoso. Só que ele é para a morte. Como que eu vou vencer? Só Cristo venceu. Só. Cristo como ser humano igual você e eu. Por que ele conseguiu vencer? Por ele ter nascido por Espírito de Deus. Seu nascimento não foi igual ao nosso nascimento. Nós nascemos já com... Não, peraí. Nós já nascemos neste mundo já morto, porque não nascemos por Espírito de Deus, mas carregamos aquela morte que Adão nos transmitiu. Então já nasce morto, mas mexe. Não tem nenhum Espírito de Deus quando nasce, mas Deus mantém a vida com seu fôlego de vida. E quando crescer, você precisa nascer de novo. Através da sua compreensão da verdade, você precisa renascer. Quando você renasce, a partir deste momento, então, Cristo é seu exemplo. Para quem não renasce, Cristo jamais pode ser seu exemplo. Porque natureza é tremendamente diferente. Você está com a natureza totalmente mortífera. Como que você pode olhar para Cristo? Oh, Ele é meu exemplo. Por causa da natureza diferente, você jamais pode assemelhar a Cristo. Mas quando você é renascido por Espírito e pela água, então você é mesma natureza do Cristo homem, Jesus homem. Então Jesus é seu exemplo e assim você pode olhar a Ele e receber o poder, aumentar sua fé. Muita gente não entende essa verdade, mesmo sendo ainda de natureza do Adão, depois de pecar, e querer olhar para Cristo e acha que tem poder para receber a ajuda dele. Ele é exemplo. Como ele venceu, então eu também vou vencer. Sem mudança da natureza é impossível. Agora, quando a gente muda a natureza, a gente entende essas coisas. Salmo 103, verso 10. Salmo 103, verso 10. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Isso é diretamente aplicado na doença autoimune. Veja, ouvir o que o inimigo fala e condenar a mim mesmo, agredir a mim mesmo, é o quê? Você considerar que essa vida você tem direito de matar, agredir. Então você não aprendeu, não entendeu o que é a criação. Mas o Criador, mesmo que eu faço assim, como que Ele me considera? Do jeito que eu faço? Não. Mas o inimigo considera o quê? Já que você fez errado, então você merece o castigo. A justiça do inimigo.
Você viveu errado, agora você é dupla personalidade, no seu íntimo você é extremamente ruim. Você está agredindo a si próprio, por causa do seu orgulho. Quando o inimigo nos acusa, condena, a gente tem jeito de sair disto? Não. Eu também começo a concordar e agredir mesmo. Aí vem doença autoimune de mais variadas formas. Umas pessoas recebem agressões ao nível dos capilares, artérias, então é arterites, ites da vida. E se acontecer mais ao nível dos rins, então é glomerulonefrite. Se generalizar no corpo todo é lúpus. Por isso que chama-se lúpus eritematoso sistêmico. Maioria dos capilares são atacados e provoca vasculites. Por quê? Você concorda com o que o inimigo condenou? Justiça do inimigo, lembre bem disto. Você errou, você paga. Agora, justiça de Deus, acabamos de ler, no verso 10 de Salmo 103, fez o quê? Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Verso 12. Verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para quem os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se não for a sua misericórdia, seu fôlego de vida, nós podemos manter a vida? Não. Portanto, Ele não retribui o nosso próprio erro, nossos pecados para nós, mas simplesmente Ele paga. Você errou, eu pago. Se eu aceitar, muito obrigado. Tudo que eu errei, agora é zerado. Zerado, imediatamente. Por isso que nós devemos experimentar a cura pela fé. Não olhar os resultados, os resquícios que o inimigo aponta, você precisa pagar, você está pagando. Não olhar, ignorar todos os sintomas, todos os sinais. Embora por causa do meu passado, eu tenho todo esse tipo de resultado, mas eu não preciso pagar por isto. Não preciso. Por quê? Meu Criador não retribui segundo as minhas transgressões, iniquidades. Ele já afastou, totalmente. Já afastou. Se afastou as transgressões, eu preciso sofrer dos resultados dessas transgressões? Não preciso. Mas sintomas ainda existem? Existem. Por quê? Porque o inimigo fala, não remova os resultados para ver se ele aceita da forma que você está dando. Vamos ver se ele manifesta a confiança plena em você. Por isso que não remove os sintomas. Mas Deus quer remover sintomas imediatamente. Por quê? Já afastou a fonte. Fonte. Lembra aquela torneira aberta e enxugar o chão? Lembra?
Quando então fechar a torneira, você desfruta a liberdade. Eu desfruto. Por exemplo, fechou a torneira aqui. Eu sei agora plenamente que Deus me perdoou. Não me retribui segundo as minhas iniquidades. Eu sei. Fechou. Acabou. Eu posso, com todo esse chão molhado aqui, estender aqui tartame, colchonete, onde está seco, e dormir? Posso ou não posso? Posso. Por quê? Sei que o que está aqui não vai me molhar, eu durmo tranquilamente. A liberdade, a paz, mesmo com a dor, mesmo com a inflamação, mesmo com muitas disfunções que possa existir em mim, porque todos os meus pecados foram removidos. Consequentemente, se eu continuar com essa certeza, quem é que vai endireitar as minhas veredas? Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, a partir de verso 5. Provérbios capítulo 3, verso 5 em diante. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quem que endireita? Ele que endireita, não é você que tem que endireitar. Tudo que existe, tudo que ocorreu porque eu não o conhecia antes, e assim tem todos os resultados. Quem que vai endireitar? Criador. Não tente você mesmo endireitar. Aqui diz, bem interessante, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que é estribar? Confiar, apoiar, né? Não se apoie no teu próprio entendimento, nem entendimento do ser humano. 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Deus vai fazer novamente células T que não estejam alterados, que estavam acostumados com o sinal do inimigo, atacar a si próprio. Através de células-tronco, Deus pode refazer célula T novamente, que recebe seu sinal, tranquilamente. Vai atacar? Não. Somente os micróbios inimigos para nos proteger. É liberdade. E aí todas as doenças autoimunes são curadas de uma forma tão simples. No mundo, a hereditariedade pesa demais. Tanto que os médicos fazem perguntas, né? Na família não teve papai que faleceu de pressão alta, de infarto, de derrame. A mamãe, por acaso, faleceu de câncer de mama. Pergunta um monte. Tira a história da família para dizer o quê? Se tem história da família, seu destino é aquilo, acabou e pronto.
você a partir de agora tem que aceitar o seu destino e continuar fazendo tratamentos para não piorar seu problema. Isso que o mundo introduziu, mas Criador jamais faria isto. Se fosse assim, cadê a liberdade da escolha? Eu tive liberdade de escolha para nascer nessa família? Não, de forma nenhuma. Nós vimos já na medicina epigenética que não tem problema de hereditariedade, mas sim, o que é importante para nós é a escolha que cada pessoa está fazendo. Veja aqui, janeiro de 2010, na revista Time, aqui traz um artigo de epigenética. Porque seu DNA não é mais seu destino. A nova ciência epigenética revela como a sua escolha que faz pode mudar seus genes e dos seus filhos, das suas crianças. Por quê? Liberdade, vontade livre. Onde que Deus garante isto? Êxodo capítulo 20, segundo mandamento. Segundo mandamento é um mandamento lindo, 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 muito, muito lindo. Mas eu tinha muito medo de segundo mandamento, porque não enxergava a beleza de Deus no segundo mandamento. Êxodo 20, capítulo 20, versos 4 em diante. Segundo mandamento, né? Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não parece ser nosso Deus bipolar também? Parece ou não parece? Para aqueles que me aborrecem, por ele ser Deus zeloso, visita a iniquidade dos pais nos filhos de terceira até quarta geração, e diz: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos, então 1000 gerações de misericórdia. Não parece bipolar? Ou vocês entenderam? Como é o entendimento desse segundo mandamento? Quando não obedece, faz a ídolos, imagens, tudo isto, Deus vai fazer o quê? Espera aí, preste atenção na leitura. Vamos lá. Não, isso vocês realmente têm que descobrir. Está escrito assim, verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Sabe o que acontece quando Deus visita? Sabe o que acontece quando o pastor visita numa família afastada da igreja ou com dificuldade, tudo isto? Qual é a finalidade da visitação do pastor para aquele membro que está chateado, magoado e assim não vem mais na igreja? Para chutar fora e cortar da igreja? Para poder
trazer de volta para a comunhão. Não é? Quando Deus visita as iniquidades dos pais até a terceira e quarta geração. Então Deus visita para poder restaurar. Para restaurar. Por exemplo, meu avô, bebum, muito bebum. E nesse bebedice, então, teve meu pai. Meu pai também, geneticamente, hereditariedade era o quê? Mais propenso para beber. Meu avô, com 60 anos, aquele álcool que ele bebeu, então provocou cirrose hepática e liquidou. Deus visitou meu avô? Visitou. E ele não quis saber. Aí visitou meu pai. Agora, meu pai já nasceu com vontade de beber. Coisa que não tinha na geração do meu avô. Mas ele já nasceu com a vontade de beber, porque essa carga genética veio para meu pai. E meu pai, vendo tudo isto, aos tanto de beber, desde mocidade, quando chegou por volta de 30 anos, já teve hepatite alcoólica. Mas continua bebendo. Continua bebendo. E na sua geração, Deus visitou. E meu pai aceitou. Aceitou. Mas ele teve problemas hepáticos. Por quê? Por causa de erros. Mas ele foi firme. E nesse período fui concebido. Em mim ainda tem hereditariedade de álcool? Tem. Tem. Deus me visitou? Visita. Assim como meu pai descansou em paz, agora quando Deus me visitou, eu, desde pequeno então, fui influenciado para conhecer a Deus, e depois de adulto, realmente conhecendo a Deus, aceitei a visitação em mim. Eu vou ter algum problema? Não. Eu gero meus filhos. E eles têm carga ruim, carga a álcool para ter problema? Já não tem. A partir da minha geração, ou a partir da geração do meu pai, 1000 gerações de misericórdia. Quando Deus visita, é para restaurar, para curar. Para curar. Né? Jamais é Deus bipolar. Então, por exemplo, a mãe faleceu de câncer de mama. A filha está com nódulo. Só fazer o quê? Escolher New Start. Hereditariedade não tem nada a ver em mim. A minha escolha é que vai fazer para que Deus me visite. Se aceitar a visitação de Deus, restauração imediata. Se recusar, continua na iniquidade dos pais. É bíblico. Ezequiel 18 não fala? Seu pai chupou uva, então filho também vai ter dente azedo, como é? Dente embotado por pai ter chupado uva? Não. Cada alma morre por seu pecado. Jamais o filho morre pelo pecado do pai.
jamais. Nós vemos na genealogia dos reis de Judá. Interessante, né? A partir de quem mesmo? Robeão? Filho do Salomão. Roboão. A partir de Roboão, então foi dividido, né? Judá, na região sul, Israel, na região norte. Davi foi rei bom? Foi? Claro que foi rei bom, rei justo. Salomão foi rei bom? Salomão começou a balançar. Roboão foi rei bom? Filho dele? Aí outro filho de repente fica bom. Na genealogia do rei de Judá, você pode ver, não passa de 4 gerações e que apareceu rei bom. E rei bom fica 1 ou 2 gerações, depois aparece mal de novo. E não deixa mais de 4 gerações que aparece um rei bom. E assim vai. Grande conflito. Vai. Coisa interessante. E no fim, aparece quem? Na genealogia de Davi? Jesus. Que acabou todo o mal do mundo inteiro. Vitória. Vitória. Mal jamais vence o bem. A treva jamais vence a luz. Jamais. Que Deus